expulsa esse demônio que tem atormentado a tua casa, que tem atormentado a tua família. Sai, Satanás, sai daí agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Receber a nossa irmã Luana, se abriu com as palmas, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Também saúdo o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Paz e glorificar ao Senhor Jesus. Paz e nome e glorificar. Aleluia. Ele está presente no nosso meio. Se assente um pouquinho. Já estaremos meditando na palavra do Senhor. Sou grata ao Senhor pela oportunidade que me foi concedida de estar aqui, pregando a palavra do Senhor Jesus, nessa sexta-feira tão abençoada, sexta-feira de vitória para o povo de Deus, sexta-feira de queda da muralha na vida daquele que veio buscar a presença do Senhor, sexta-feira essa que Satanás já perdeu a batalha. Quando o povo de Deus passou para tomar Jericó, cidade murada, não havia passagem, o povo não estava só. Onde foi o poder de Deus, sentiram grande alegria. Então as muralhas caíram e o povo invadiu com grande alegria. Barreiras não há barreiras. Porque nós estamos na presença do Senhor. Irmãos, quando nós viemos para a casa de Deus, quando nós chegamos à casa de Deus, a vitória é nossa. Aleluia, não adianta Satanás tentar impedir, não adianta as circunstâncias, os problemas da vida querer te mostrar que não vai ter jeito, que não vai adiantar, porque quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós estamos caminhando para a casa do Senhor, você pode ter certeza que a vitória é sua em nome de Jesus. O Senhor vai pelejar por você. Peça a igreja do Senhor que se coloque de pé só mais um pouquinho. Aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Logo após, eu quero fazer uma oração com a igreja. Glória a Jesus, porque a oração é a chave da vitória. A oração move as mãos de Deus ao nosso favor.
Livro de Josué, capítulo 6. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Josué, capítulo 6. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Livro de Josué no Antigo Testamento, logo depois do livro de Deuteronômio. Glória a Jesus, bem no início da Bíblia, antes do livro de Juízes, depois do livro de Deuteronômio. Livro de Josué, capítulo 6. Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Amém? Somente até aí. Coloca sua Bíblia aí no seu assento. Vamos orar ao Senhor. Não se assente não. Aleluia. Só vai se assentar quem estiver com criança, quem estiver se sentindo mal. Só quem estiver impossibilitado de ficar em pé. Agora nós vamos orar ao Senhor. Nesta oração, eu quero que você coloque diante do Senhor a muralha que está na tua vida. Eu quero que você coloque diante do Senhor qual é a muralha, qual é a situação, qual é a causa que está tirando o teu sono, que está te perturbando, que está tirando o teu sossego, que está fazendo você chorar. Nessa hora você vai colocar nas mãos do Senhor. Toda a igreja dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e querido Pai, nesta hora gloriosa de oração, Senhor, meu Deus, eu venho te agradecer, ó Pai querido, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença, em tua casa, para adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, eu agradeço, ó Pai, pela vida de cada um, Senhor.
vou pedir uma coisinha aos meus amados irmãos. Quem me conhece já sabe. Enquanto eu vou pregando a palavra do Senhor, eu peço que a igreja me ajude. Enquanto eu for pregando, você vai dando glória e vai dando aleluia. Aleluia. Se você sentir vontade de chorar, não precisa ficar com vergonha, pode chorar. Aleluia. Se você sentir vontade de bater palma, de glorificar, você pode fazer. Aqui dentro você tem liberdade para isso. Sabe por quê? Enquanto nós vamos glorificando o nome do Senhor, Deus ele vai agindo a nosso favor. Enquanto nós vamos glorificando o nome do Senhor, as barreiras vão caindo por terra. Enquanto nós vamos glorificando o nome do Senhor visita a nossa casa. Enquanto nós vamos glorificando o nome do Senhor, as portas vão se abrindo. Enquanto nós vamos glorificando o nome do Senhor, Deus ele derrama a sua glória sobre nós. Aleluia! Uma certa feita o Senhor Jesus disse: a minha glória, o meu poder ainda não foi derramado porque o meu nome não foi glorificado. Se nós não glorificarmos, não tem como o Senhor derramar a sua glória. Se nós não glorificarmos, não tem como nós mexermos com o coração de Deus. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado e glorificando o nome do Senhor. Guarda isso na sua memória. Todas as vezes que você entrar em uma igreja para adorar, para cultuar ao Senhor, não fica com a sua boca fechada. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Talvez você pode dizer, irmã Luana, mas hoje eu estou tão triste, meu coração está tão apertado, a minha vontade é só de chorar, eu não tenho, aleluia, nem palavras para falar alguma coisa, mas fala mesmo assim aí baixinho no seu cantinho, vai dando glória, vai dando aleluia, porque daqui a pouco você vai perceber esse vazio, essa tristeza, ela vai embora. Sabe por quê? Aonde o Senhor chega, acontece alguma coisa. Aonde o Senhor está, a fartura de alegria. Na casa do Senhor, até a tristeza tem que saltar de alegria. Irmãos, hoje nós lemos a respeito a mensagem que traz o título da campanha, a respeito da queda das muralhas de Jericó. Mas para nós entendermos ao ponto que chegou essa situação, nós vamos ver que no Antigo Testamento o Senhor escolhe Moisés para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Deus escolhe Moisés para tirar o povo da escravidão. Moisés obedece o mandamento do Senhor, liberta o povo de Israel da escravidão, das garras de Faraó. Mas vai chegar um determinado tempo que o Senhor ele leva Moisés para o monte. E quando chega no monte, o Senhor mostra para Moisés e diz: Moisés, lá está a terra em que eu prometi para o meu povo. Lá está a terra de Canaã. Lá está a terra que mana leite e mel. Só que Moisés, você não vai entrar lá naquela terra. Você vai ficar aqui, mas o meu povo vai herdar aquela terra. A Bíblia vai nos dizer que Moisés ele morre e é sepultado naquele monte. A Bíblia ainda vai nos dizer que o povo de Israel eles começam a chorar, a lamentar pela morte do seu líder. Josué
para Josué. Josué estava aprendendo passo a passo com Moisés. A Bíblia vai nos dizer que em um determinado tempo, o Senhor ele se revolta com o povo. Depois que o povo de Israel eles fazem um bezerro de ouro para adorar como ídolo. E o Senhor, indignado, diz para Moisés que iria matar todo aquele povo, porque o povo havia pecado contra Deus. Não era para criar outros deuses, e o povo tinha criado. A Bíblia vai nos dizer que Moisés chega ao ponto de pedir a Deus para que não matasse o povo, que era melhor que tirasse o nome dele do livro da vida do que matar aquele povo. Então Deus faz um concerto novamente com aquele povo, e Deus promete, aleluia, descer na tenda em que estava Moisés. E quando isso acontece, quem é que estava na tenda? Josué. Josué foi o único que tinha permissão para ficar na tenda, e ali ele estava acompanhando passo a passo. Josué, ele viu a glória de Deus junto com Moisés. Josué acompanhou de pertinho todas as maravilhas que Deus estava operando na vida do povo de Israel. E agora, aleluia, Moisés, ele morre. Moisés é sepultado, e Josué começa a lamentar, a chorar pela morte do seu líder. Moisés estava sentindo muita falta, porque Moisés estava acompanhando Josué, melhor dizendo, estava acompanhando cada passo de Moisés. E chega um determinado tempo que Deus olha e fala: Josué, agora você está preparado. Jesus, aleluia, Deus ele olha para Josué e diz: Josué, você vai liderar o povo e vai entrar na terra prometida. É você que vai levar o meu povo até a terra que manda leite. Aleluia. A princípio, Josué fica temeroso. Quando ele recebe o chamado do Senhor, ele fica temeroso. Ele pensa: Senhor, mas como que eu vou fazer para guiar esse povo até a terra prometida? Eu não tenho a mesma capacidade que Moisés tinha. Eu não tenho a mesma intimidade, a mesma autoridade que Moisés tinha. Como é que eu vou liderar este povo? Porém, o Senhor, ele encoraja Josué. O Senhor encoraja a Josué. Josué, tem bom ânimo. Eu serei contigo. Te esforça. Assim como eu fui, como meu servo Moisés, eu serei contigo, Josué. Josué, depois de acompanhar os 40 anos do poder de Deus na vida do povo israelita, ele então aceita o chamado de Deus para a sua vida. E quando Josué ele aceita o chamado de Deus para a sua vida, a primeira coisa que ele faz é seguir em frente. Ele tem que levantar de onde ele estava. Ainda que o coração estava ferido, estava triste, ainda estava de luto pela morte do seu líder, ainda que a situação estava difícil de continuar a jornada, sem aquele que era o exemplo, sem aquele que era o espelho, agora era a hora de Josué dar continuidade de acordo com tudo aquilo que ele aprendeu. A Bíblia vai nos dizer que Josué se levanta e ele começa a liderar aquele povo. A primeira coisa que Josué faz é mandar espias para observar como era a terra. A Bíblia vai nos dizer que
Betimel. Exatamente como os outros 8 falaram. A terra é boa, a terra produz bons frutos, os frutos são graúdos, realmente é uma terra boa, os homens são grandes sim, as muralhas são fortes sim, mas tem uma coisa, se Deus prometeu, Ele vai cumprir com a sua palavra, e nós entraremos e tomaremos a cidade, em nome do Senhor. Josué então, ele vai orar ao Senhor. A Bíblia nos diz que ele vai orar, ele vai pedir ao Senhor estratégias, porque ele não sabia como fazer. O Senhor havia falado que eles iriam entrar, que eles iriam tomar posse, mas eles não sabiam de qual maneira. Então Josué, ele começa a orar, ele começa a pedir ao Senhor estratégias, ele começa a preparar o exército, porque para Josué, eles iam enfrentar uma grande batalha. Para Josué, eles iriam enfrentar inimigos grandes, inimigos fortes, então eles precisavam estar preparados. Só que acontece uma coisa, o Senhor fala para Josué: Josué, a primeira coisa que vocês vão fazer agora vai ser atravessar o Jordão. Josué fala: Senhor, mas nessa época o Jordão, ele transborda, tem enchente, como é que nós vamos atravessar? Aleluia, o Senhor dá as instruções. O que acontece? Primeiro, aleluia, vão os sacerdotes na frente com a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando os sacerdotes, junto com a arca, colocam os pés na beira do rio, que começa a entrar para dentro do rio, o rio se abre ao meio e se faz terra seca, e todo o povo de Israel passa e chega do outro lado do Jordão. Esse foi o primeiro milagre que Deus operou por intermédio de Josué. Ele abre o rio Jordão e eles conseguem atravessar. Era tempo de cheia, era tempo de enchente, não dava para atravessar nadando, não tinha como tentar fazer um barquinho para atravessar, não tinha como, era impossível na situação que o rio se encontrava naquele momento. Mas Deus, Ele sempre prepara o meio. Se Ele te colocou diante de uma situação, Ele vai preparar o caminho da saída também. Se Ele te colocou diante de uma situação que para você parece que não tem jeito, não tem saída, não tem solução, Deus, Ele prepara um escape para a tua vida. Só aí, aquele povo grandão lá de Jericó, aqueles homens altos de 3 metros de altura, aqueles homens fortes, já começaram a tremer na base, porque eles nunca tinham ouvido tal coisa. Homens que apenas colocam pés nas águas e o rio se abre, eles já começam a ficar assustados. Deus já estava começando a trabalhar no coração do povo inimigo. Deus já estava começando a mostrar para o inimigo, aleluia, que eles não iriam ter vitória contra o povo de Deus. Eles não teriam vitória contra o povo de Deus. Eles não teriam vitória contra o povo de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Eles chegam do outro lado, armam suas tendas. A Bíblia vai nos contar que Josué envia mais 2 espias, novamente, para observar como eram as muralhas, se havia alguma fenda nas muralhas, se havia alguma passagem por entre as muralhas. Os espias conseguem entrar e começam a observar a cidade. Porém, uma mulher chamada Raabe, uma prostituta daquela época que morava numa casa nas muralhas daquela cidade, ela observa que aqueles 2 homens eram israelitas e ela sabia que se os homens daquela cidade encontrassem aqueles 2 israelitas, provavelmente
eles vão rodear a cidade 7 vezes. E quando, aleluia, chegar na 7ª vez, todos vão parar diante daquela muralha e vão começar a gritar, e vai começar a tocar um instrumento, e eu vou derrubar a muralha, e eu vou jogar a muralha por terra, eu vou dar vitória. A primeira estratégia que Josué usa é a confiança em Deus. Versículo 2: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. A primeira estratégia de Moisés é a confiança em Deus, porque Deus prometeu que iria, que estava entregando nas suas mãos os seus inimigos. Deus já estava falando para Josué que eles entrariam numa batalha, mas que o inimigo já estava vencido. Deus, ele já está falando para a tua igreja que você está na batalha, mas o seu adversário, o seu inimigo, ele já está derrotado. O inimigo já está derrotado. O inimigo já está derrotado. Nós estamos em uma batalha que é impossível nós não termos vitória. É impossível nós não termos vitória diante dessa batalha, porque o Senhor já garantiu: vai, vai, eu entregarei nas tuas mãos os teus inimigos. Aleluia. A vitória já estava garantida para o povo de Israel. Josué, antes de começar a batalha, já tinha certeza da vitória, porque Deus já havia prometido. Ei, e por que você ainda está triste, abatido, desanimado? Se o Senhor prometeu que vai te dar vitória, se o Senhor prometeu que vai te dar solução, se o Senhor prometeu que vai estar contigo nessa causa, é só confiar, porque a vitória é garantida. É só confiar, é só confiar, é só confiar em Deus. A segunda estratégia foi a dependência de Deus. Isso está no versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Para o povo, a batalha só seria vencida se eles estivessem armados, se eles estivessem com espadas, com lanças, com escudos. Só que a estratégia de Deus era diferente. Era mostrar que eles não eram dependentes da sua capacidade humana, mas que eles estavam totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Que era através do louvor, da oração, que era através da obediência que eles iriam alcançar o milagre. Muitas das vezes nós achamos que vamos alcançar os nossos objetivos. Talvez nós achamos que vamos alcançar aquilo que nós precisamos que o Senhor faça na nossa vida com a nossa própria capacidade, com a nossa própria inteligência, com a força do nosso braço, com as nossas próprias palavras. Mas às vezes o Senhor está mostrando para nós que nós estamos batendo e estamos quebrando a cara, porque nós precisamos ser totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos confiar primeiramente no poder de Deus, porque aí sim, se o Senhor falar vai e faz, aí você faz. Mas se Ele não falar, fica apenas confiando, fica apenas na dependência, porque é Ele que vai agir ao teu favor, é Ele que vai fazer o milagre acontecer, é Ele que vai operar sinais e maravilhas na tua vida. A arca era o símbolo da presença de Deus, como já foi dito. Por isso, eles precisavam levar a arca na frente. Por isso, eles precisavam levar a arca diante do povo.
Porque primeiro é a presença de Deus que entra, depois somos nós. Primeiro é a presença de Deus que vai, depois é o povo que vai. Se a presença de Deus não estiver no lugar, se a presença de Deus não estiver diante, guiando o povo, guiando os passos, direcionando em tudo que precisa ser feito, nada acontece, nada dá certo. Mas quando a presença de Deus está diante de nós, direcionando os nossos passos, os nossos pensamentos, nos mostrando o caminho, aleluia, aí sim o milagre acontece, aí sim o sobrenatural acontece. Sabe por quê? Somos dependentes de Deus. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Talvez você já cansou de bater naquela porta de emprego, naquela porta, aquela porta ainda não se abriu, porque talvez você ainda não pediu para a presença de Deus ir na tua frente. Talvez você já cansou de tentar resolver um problema, uma situação, mas ainda não conseguiu resolver, porque você ainda não pediu a presença de Deus para ir na tua frente. Quando você falar, Senhor, vai na minha frente, abrindo as portas, quebrando os laços, jogando por terra toda a afronta, toda a obra do inimigo, a presença de Deus vai na tua frente e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. A terceira estratégia foi aumentar o pavor que já havia em Jericó. Foi aumentar o pavor dos seus inimigos. Porque quando os moradores de Jericó ouviram os feitos e livramentos de Deus na vida do povo de Israel, eles perderam todo o ânimo e se encheram de temor. Quando eles começaram a rodear o muro, este pavor aumentou ainda mais. Talvez para o povo de Israel, que estava rodeando em volta do muro, eles deveriam pensar: mas que coisa mais boba que nós estamos fazendo. Que batalha boba é essa de ficar andando em volta do muro? Talvez muitos deveriam, não podia falar, tinha que ser em silêncio. Já era uma prova tremenda, porque não podia falar uma palavra. Enquanto eles marchavam, eles tinham que andar em silêncio. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Talvez eles pensavam em seus pensamentos: o que nós estamos fazendo? Como é que nós vamos ganhar essa batalha andando em volta dessa muralha? Aleluia. 6 dias só andando em volta da muralha, sem fazer nada, só andando. Imagina se fosse você, como é que você estava pensando? Só andando 6 dias direto. Imagina o pensamento daquele povo. Mas mal sabia eles que enquanto eles andavam como se fosse uma coisa boba em volta daquela muralha, ali o pavor já estava aumentando no coração dos seus inimigos, porque eles já estavam olhando e estavam vendo que Deus é que estava dando estratégia para aquele povo. O inimigo já estava entrando em desespero, porque eles estavam olhando e vendo que aquele povo estava preparando algo para invadir aquela cidade. Talvez o próprio povo de Israel não estava percebendo, mas o seu inimigo já estava desesperado. Talvez você tenha caminhado, tenha feito campanha, tenha ido para a igreja, e muitas das vezes até mesmo você pode estar pensando: eu tenho ido para a igreja, eu tenho feito campanha, mas a minha vida não muda, o meu casamento não muda, a minha situação está a mesma. Engano seu, Satanás, ele já está desesperado, porque a sua vitória já está a caminho. Como eu disse, a quarta estratégia é experimentar a fé dos israelitas, que foi andar em volta da muralha 6 vezes sem falar uma palavra. Talvez algumas pessoas que olhavam para o muro, porque o muro da cidade, ele tinha 9 metros de altura e 3,5 de largura. Então eram construídas casas, eram feitas construções
naquelas muralhas. Talvez as pessoas que moravam por cima, naquelas muralhas, deveriam olhar e até zombar, né? Nossa, mas que ataque esquisito, que ataque estranho. Mas mal sabia que era Deus que estava experimentando a fé deles. Primeiro eles precisavam ser experimentados, para depois ter o gostinho da vitória. Primeiro você vai passar luta, primeiro você vai passar provação, primeiro você vai passar dificuldade. Mas quando você começar a usar todas essas estratégias que nós estamos falando aqui, você também vai sentir o gostinho da vitória. Hoje você pode estar chorando, mas o dia de sorrir, ele vai chegar para a tua vida. Ele vai chegar, em nome de Jesus Cristo. A quinta e última estratégia foi tocar as trombetas e dar o brado da vitória. No sétimo dia foram 7 voltas, e na última volta os sacerdotes tocaram as trombetas, e todo o povo gritou, e as muralhas de Jericó caíram. O soar das trombetas tinha um significado especial. Israelita foi instruído a tocar estas trombetas nas suas festas religiosas e nas suas batalhas, para se lembrarem que sua vitória sempre vem do Senhor. Não esqueça, depois que você começar a usar as estratégias que o Senhor te der, depois que você começar a entender que você é dependente de Deus e começar a colocar o Senhor diante das suas situações, o dia da vitória vai chegar. É por isso que Deus pediu para que o povo levasse instrumento, porque no final eles iriam adorar, eles iam glorificar o nome do Senhor, porque enquanto eles glorificavam, a muralha ia caindo. Você entendeu? É por isso que eu disse no início, enquanto você vai dando glória, enquanto você vai louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor, as barreiras vão caindo, as muralhas vão caindo. Todos nós, todos, não tem esse, não tem aquele, não tem pastor, não tem obreiro, não tem missionário, não tem evangelista, não tem ninguém. Todos nós temos uma muralha para ser derrubada na nossa vida. Todos nós temos situações que precisamos reconhecer a dependência de Deus na nossa vida. Todos nós temos situações em que nós precisamos confiar mais nas promessas de Deus. Porque, aleluia, muitos olhavam e viam o tamanho da muralha. Muitos olhavam e viam a espessura daquela muralha. Aos olhos humanos, realmente era impossível a queda daquelas muralhas. Só que a dependência e a confiança em Deus, ela faz a diferença na vida de todo e qualquer ser humano. Saia daqui nessa noite com isso gravado na sua memória. A confiança e a dependência de Deus é que vai mudar a situação da sua história. É que vai mudar a situação que você está vivendo. É que vai mudar a sua história de vida. Talvez você pode olhar e dizer: nasci para sofrer. Nasci para sofrer. Estou sofrendo e vou sofrer até morrer. Não, você só vai morrer, aleluia, sofrer até morrer, se você quiser ficar nessa situação. Mas se você quiser mudança na sua história, é só confiar, aleluia, e depender totalmente do Todo-Poderoso. Porque aí Ele age no teu favor, aí Ele age no teu favor, aleluia. A sofrência tem que bater e retirar. Irmãos, às vezes nós olhamos e falamos: nossa, mas é algo tão simples. É algo tão simples de nós fazermos. Mas às vezes nos esquecemos. Ou não damos tanta importância como deveríamos dar. É simples. É o objetivo. E como diz o nosso pastor, é o básico, né?
básico que ainda faz efeito. É o básico que ainda funciona. Tem gente que quer fazer muita coisa, mas é o básico que funciona. É só confiar e depender. Aleluia, se você confia e depende do Todo-Poderoso, você pode ter certeza que Ele vai agir na tua vida. Ele não vai te deixar desamparado. Ele não vai te deixar morrer na situação que você se encontra. É só você confiar e depender totalmente de Deus. Quando o povo passou a entender que essas eram estratégias que necessitavam ser usadas, foi aí que o milagre aconteceu na vida deles. A irmã Ana pode falar aqui, pode pregar, pode orar, mas se você, aleluia, não tiver atitude de confiar e de depender unicamente de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Só vai acontecer mudança, só vai acontecer milagre quando você aprender a confiar e a depender de Deus, porque é Ele quem faz milagre, é Ele quem opera, é Ele quem transforma, é Ele quem faz acontecer. Aleluia, se coloca de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Use as estratégias que Deus deu para Josué. Confie em Deus. Dependa de Deus. Coloque pavor no seu inimigo. Deus vai experimentar a sua fé. Mas dê o brado da vitória. Glorifique a Deus. Creia nisso, pois as muralhas vão cair. Aleluia. Se coloque de pé.